Sejam bem-vindos. Você está no canal da Igreja Batista Betel, transmitido pela rede Betel Glória. Continuamos sendo igreja online. Hoje é dia de Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para celebrar o nosso Deus, para render graças ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 116: eu amo o Senhor porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda atenção, por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Nós vamos nesse momento entrar em oração. Vamos conversar com esse Deus que sempre nos ouve, que está pronto a nos socorrer nos momentos difíceis, que está sempre presente, seja qual for a circunstância. Uma Gardénia. Senhor, tu és digno, Senhor, tu dá honra, tu dá glória, todo louvor e exaltação é para ti, Senhor. Aqui, meu Deus, diante da sua presença, Senhor, rendendo graças ao Senhor, dizendo, meu Deus, que tudo na nossa vida, Senhor, damos graças a ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor é bem-vindo em nosso meio, é bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, que o Senhor sonde os nossos corações, esquadrinhe as nossas mentes, que tudo que venha a ocorrer, Senhor, seja alinhado com a sua palavra. E de fato, meu Deus, o manifestar do Senhor aconteça, meu Deus. Somos gratos, meu Deus, pela nossa vida, pelo nosso fogo de vida, Senhor. Porque não há outro Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus único, o Deus que criou todas as coisas, Senhor. Somos gratos, meu Deus, porque sabemos em que temos crido, sabemos em que temos confiado, Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Deus eternamente, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Cordeiro Santo, oh, aleluia, o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, a nossa esperança, Senhor, está em Ti. Enche, Senhor, este ambiente, Senhor, enche, Senhor, este lugar com a Sua presença santa. Santo Espírito de Deus, tua vontade em nosso meio, Senhor. Enche esse ambiente,
Senhor mudou a história, o Senhor dividiu a história. Nós fomos em uma trajetória de morte, de destruição, até que Jesus Cristo entrou em cena. E a partir daquele momento nós tivemos uma segunda opção. Nós podemos finalmente passar por uma ponte chamada cruz e ter possibilidade de encontrar contigo, autor e consumador da nossa fé. Que seja hoje, que seja agora, vem, derrama o teu Espírito sobre nós. Aleluia. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor? Antes disso, oremos. Senhor nosso Deus, ministra o nosso coração. Fala-nos aquilo que necessitamos. Muitas vezes, Senhor, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Queremos falar também muitas coisas que não convêm. Mas que nesse momento o Senhor direcione o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir. Pai, em nome de Jesus, que tua palavra seja rema, seja a palavra revelada do céu para as nossas vidas. E em nome de Jesus, que o Senhor guie nesse momento o teu povo para a verdade, para a luz. Em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Vou repetir apenas a primeira parte, porque ela servirá de base para a nossa ministração. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles. Decidir. O tema da nossa mensagem é o poder da decisão. E por quê? Porque a decisão é algo que nós precisamos realizar continuamente. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é nada mais, nada menos do que o poder de escolha, o poder de decisão. Eu escolho servir a Jesus ou não servir. Eu escolho o que eu vou fazer desde a hora que eu acordo, né? Claro que existem decisões que são triviais, decisões que não requer muito esforço, nem muito cuidado para saber o que deve ser feito. Então, você sabe que você precisa escolher uma roupa, e por mais que você se preocupe com a aparência, essa é uma decisão trivial. Você pode até pedir a opinião de alguém, mas é uma coisa simples que você mesmo pode fazer. No entanto, existem coisas que você precisa, muitas vezes, da ajuda de outros, para pensar junto com você, para analisar uma situação. Existem decisões que são complexas, decisões que, por mais ajuda que você tenha, humanamente falando, você precisa buscar em Deus a orientação. Coisas que definem o seu futuro, que definem quem você é, que podem beneficiar ou prejudicar outras vidas e a você também. Então, são essas as decisões que nós precisamos analisar, refletir. Que tipo de ação nós temos
tido em relação às decisões que nós tomamos. O título da nossa mensagem é o poder da decisão. Por quê? Porque uma decisão errada pode destruir uma vida, uma decisão errada pode fazer com que o mundo inteiro entre em colapso. Por exemplo, se for a decisão de uma liderança, de alguém de alta influência, isso pode acarretar numa guerra. E você pode pensar assim, mas eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Mas uma decisão errada, sua, pode prejudicar a sua família, pode te prejudicar de forma tal que nunca mais as coisas sejam corrigidas. Daniel é um exemplo de decisão correta. Mas nós encontramos na Bíblia inúmeras decisões que foram tomadas erradas. E um exemplo disso é Davi. Nós vamos traçar um contraponto entre Davi e Daniel, mas nós vamos mostrar também outras pessoas que tomaram decisões que foram importantíssimas, não apenas para eles, mas para a sua nação, e alguns deles para o mundo inteiro. Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Lá, ele foi colocado numa posição confortável no palácio do rei. Ele era um príncipe, ele era uma pessoa da nobreza de Israel e era muito inteligente, assim como seus amigos, também judeus. Eles foram colocados em uma casa e eles deveriam comer a melhor comida, a mesma comida que fosse servida na mesa do rei. E eles seriam preparados para servir ao rei em alto escalão. Eles não estavam lá para quebrar pedra, nem para consertar coisas que haviam se quebrado. Eles não estavam lá para varrer, eles estavam lá para ser cientistas, eles estavam lá para ser administradores, para orientar, aconselhar o rei nas coisas que fossem necessárias. E por isso eles precisavam ser bem tratados, até porque eles precisavam ser pessoas de confiança, eles precisavam ser pessoas que tivessem o que perder para ser fiéis e fazer o melhor trabalho possível. Essa é uma tática. As pessoas tratam bem, muitas vezes, não por gostar, mas por interesse. O rei Nabucodonosor, ele usava isso habilmente. Ele colocava as pessoas em cativeiro e ele dava tratamentos diferenciados àqueles que ele sabia que poderia trazer um resultado para ele maior, um benefício maior. Ele tratava melhor e dessa forma ele fazia com que aquela pessoa pensasse no que ela teria a perder se ela agisse de forma errada. E Daniel é colocado em uma posição em que ele tem muito a perder, porque ele é um escravo, mas ele está sendo tratado como um príncipe. O restante do seu povo está disperso, Nabucodonosor, ele tinha uma característica interessante, que ao levar as pessoas, ele dava a elas a condição de recomeçar suas vidas. Porém, ele queria que elas abraçassem a cultura e se incorporassem à sua população. Daniel, ele se vê diante de uma decisão que para nós pode parecer uma coisa simples, mas que não era muito difícil. E quem gosta de comer, que eu acredito que todo mundo gosta de comer uma coisa boa, saborosa,
e se vê diante de uma mesa farta, de uma mesa recheada de tudo que havia de melhor, e você decide: não, eu vou comer apenas aquilo que é permitido ao meu povo. Eu não vou comer das carnes, eu não vou comer nada que seja consagrado a ídolos. Eu vou comer apenas legumes, frutas, verduras. Foi essa a decisão que Daniel tomou. E ele foi firme no seu coração. E realmente teve êxito. E aí eu fiquei me perguntando, por que muitas vezes nós tomamos decisões, sabemos que elas são decisões acertadas, por que muitas vezes nós não conseguimos levar adiante as decisões que tomamos? Uma das causas é a ansiedade, que nos leva a tomar decisões sem pensar, de forma aligerada, mas também a nossa dependência, por permanecer no que é cômodo. Então, a gente precisa hoje parar e refletir. As decisões que eu tenho tomado, eu tenho levado adiante? Por que eu não consigo terminar os projetos que eu começo? Você consegue executar quanto daquilo que você tem projetado? E uma pergunta muito importante: você decidiu servir a Deus. Como tem sido essa sua prática? Você realmente tem conseguido se manter firme nessa decisão? Porque muitas decisões que tomamos em nossa vida fracassam. Umas porque são baseadas nas decisões dos outros. Sabe aquele famoso Maria vai com as outras? Você veja que a decisão de Daniel foi tomada individualmente. Seus amigos também decidiram não se contaminar. Mas você não vai ver Daniel tomando essa decisão influenciado. A Bíblia deixa claro que Daniel decidiu firmemente em seu coração. Se você observar os grandes homens de Deus que tiveram grande destaque na Bíblia, eles eram homens que tomavam decisões e eram firmes no seu posicionamento. Olhe para a vida de José e você vai ver que José vai se manter firme, a convicção que ele tem de que Deus está com ele, de que ele não vai sair da direção de Deus. Se você toma como exemplo Abraão ele sai da sua parentela e ele enfrenta muitos obstáculos. Entre eles, ele tinha uma pessoa que ele amava muito, que era Ló. E eles andavam juntos. Começaram a se desentender? Não, foram os funcionários, foram os servos que se desentenderam. E Abraão tem que abrir mão da convivência com Ló. Por quê? Para manter o bem geral. Mas o mais importante dessa história ele enfrentou reis, ele passou por momentos difíceis, mas ele não voltou atrás na decisão que ele tomou de seguir a direção de Deus. E tantos outros homens, grandes homens de Deus, nós vamos perceber que eles eram pessoas firmes, mas que eles não eram influenciáveis, porque a maioria está indo fazer isso, então eu tenho que ir também,
Um outro motivo que leva as pessoas a tomar decisões e fracassar, não ir adiante, é porque elas são baseadas exclusivamente na vontade. Eu quero isso, eu quero e eu vou fazer sem ponderar, sem pensar nos prós e nos contras. Quantas vezes pessoas se endividam porque elas não pensam se elas têm a condição para comprar determinadas coisas. Para na frente de uma vitrine, vê uma roupa, vê um calçado e acha bonito e acha que tem que ter aquilo ali, e ela não pensa se ela tem a condição para ter aquele bem, mas ela quer. É uma vontade dominadora, uma vontade incapacitadora. Por quê? Porque essa pessoa se torna incapaz de pensar, de refletir. Ela é dominada pela vontade. Ela é uma pessoa impulsiva, e isso leva a decisões erradas, a decisões equivocadas. Um outro ponto que nos leva ao fracasso é tomar decisões baseadas exclusivamente em sentimentos. E aí eu vou colocar como exemplo o romantismo, né? Quantas vezes, quantas pessoas ao longo da história se deram mal em envolvimentos românticos? Por quê? Porque foram motivadas, né? Tomaram decisões com base nos sentimentos momentâneos. E esse sentimento avassalador se chama paixão, né? As pessoas se apaixonam, e quando elas se apaixonam, elas ficam muitas vezes cegas, elas param de raciocinar e elas não enxergam o óbvio. Quer um exemplo claro disso? A mulher conhece um cidadão e ela se encanta. É o homem da minha vida. E ela começa a conviver com essa pessoa que é galanteador, que envolve ela, né, inicialmente com atenção, com carinho, com afeto. Mas ele é um péssimo filho. Ele é violento, ele é agressivo, ele não respeita os pais, ele é uma pessoa de difícil convivência, que à medida que a relação vai se desenvolvendo, ele vai mostrando que ele é uma pessoa difícil com ela mesma, começa a tratar mal, começa a ser grosseiro, e mesmo assim ela vai prosseguindo na relação e inclusive casa. Por quê? Porque ela decidiu que vai mudar ele. Ela decidiu que o amor dela é suficiente para mudar o caráter e o temperamento dele. Só que muitas pessoas que tomaram esse tipo de decisão, lá adiante, viram-se dentro de cativeiros e foram vítimas de agressões, ou simplesmente ficaram presas dentro de um casamento onde uma das pessoas explorava, era violento, ou simplesmente era um subjugador. E essa decisão foi tomada baseada meramente em sentimentos. Que é uma outra coisa. Agora, não mais no sentido romântico. Quantas vezes, né, você se sentiu traído por uma amizade? Porque você confiou, né, naquela pessoa, abriu seu coração, e aquela pessoa lhe pede um favor, e você prontamente faz o favor. Do tipo, emprestar o cartão de crédito. E depois aquela pessoa olha para você e diz: devo, não nego, pago quando puder.
A sua decisão, ela foi baseada em sentimentos. Eu não estou dizendo que você não deva ajudar alguém, mas se a pessoa ela tem problema com pagamentos, ao ponto em que ela ficou sem crédito, ela não tem mais cartões, ela não tem mais credibilidade para comprar em lugar nenhum. Se você vai lá e dá o seu cartão de crédito ou dá o seu crédito para que essa pessoa compre, você fez isso baseado em sentimentos e você foi um tolo. Infelizmente, é o que aconteceu. Então, a gente precisa entender que para tomar uma decisão assertiva, eu não posso ser um Maria vai com as outras. Eu não posso fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Eu também não posso tomar decisões importantes baseadas em impulso, porque agora eu estou com vontade, ou porque eu não estou com vontade. Ainda em relação a essa coisa da vontade, imagine se você só fosse trabalhar no dia que você estivesse com vontade. Imagine se você só fosse para a escola no dia que você estivesse com vontade. Quem é que tem vontade de tomar remédio amargo? A gente precisa fazer coisas mesmo sem ter vontade. E esse ponto que nós tratamos agora foi a questão dos sentimentos, né? A coisa de você tomar decisões motivado por esses sentimentos que muitas vezes leva você a ser dominado por hormônios, a ser dominado por situações comoventes e fazer coisas que são prejudiciais, muitas vezes, para a vida toda. Uma outra coisa que leva ao fracasso nas decisões é ser indeciso, é viver em cima do muro, e isso faz com que você paralise, você não avance. A sua vida acaba ficando estagnada. Imagine alguém que quer se formar, quer uma profissão, quer fazer faculdade, mas ela chega na hora de escolher o curso e ela não consegue escolher o que ela vai fazer. Então, ela simplesmente começa a desejar e a estudar, e ela investe muito tempo e recursos, mas ela não consegue decidir o que ela vai ser. Simplesmente, ela vai se tornar um estudante profissional, mas ela nunca vai, de fato, avançar. E corre o risco, Corre o risco de decidir errado, porque muito provavelmente ela vai buscar o desejo do outro e ela vai fazer aquilo que o pai queria fazer, que a mãe queria fazer, que o amigo queria fazer, e ela pode fracassar nessa escolha porque ela não analisou o que realmente ela queria. Um outro motivo que nos leva a fracassar é que muitas vezes nós buscamos trazer um misticismo exacerbado para as nossas coisas, E aí tem pessoas que começam a ir atrás de profetas e pega a Bíblia e diz: Deus, agora eu quero a resposta, eu devo casar com fulaninho, e abre a Bíblia lá na roleta russa, Porque acha que Deus tem que lhe responder da forma e no tempo que ela quer. Veja,
Deus responde, Deus fala, Deus direciona, mas não é assim que as coisas acontecem. Existem decisões que nós temos que tomar e elas são baseadas em oração, sim, mas em reflexão também, em analisar as coisas à luz da palavra. É claro que você não vai se tornar uma pessoa fria, calculista, não. Eu não estou dizendo que você tem que tirar o sentimento, que você tem que tirar o desejo de fazer as coisas e que você não deva ouvir os outros. Eu estou falando de exageros, de extremos, de descontrole, de tudo em excesso. Tudo que a gente faz de forma excessiva nos conduz muitas vezes para escolhas erradas. Um outro ponto para a gente finalizar essa questão de por que as nossas decisões fracassam é que muitas vezes a nossa decisão é para usar de forma errada. Então nós tomamos uma decisão, na verdade, para agradar alguém. Nós tomamos uma decisão para conquistar uma posição que não é nossa, né? Então, são decisões, muitas vezes, baseadas em sentimentos maus e que vai nos levar por um caminho de destruição. Tudo isso deve ser ponderado, analisado. A gente está só contextualizando, né? Porque as pessoas preferem não tomar decisões. Tem gente que prefere não tomar decisões. Porque quando elas tomam decisões, elas se tornam responsáveis pelas consequências. Então, às vezes é mais fácil eu me esconder atrás do outro. Eu deixar que o outro decida por mim. Eu deixar que eu seja manobrada em determinadas situações. Por quê? Porque se der certo, beleza, eu estava junto. Eu participei, incorporei a decisão que foi tomada. Ela foi minha também. Mas se as coisas derem errado, você vai ter alguém para culpar. Você vai dizer que as coisas deram errado porque você aceitou a opinião de fulano, porque você fez o que fulano fez. Então, é por isso que muitas vezes nós fugimos de tomar as decisões, porque nós não queremos correr riscos e nós não queremos ser os responsáveis caso as coisas deem errado. O que é essencial, para que eu tome uma decisão acertada? Então, aqui no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, você vê que a decisão dele foi baseada em princípios. Quando Daniel ele decide firmemente no seu coração não comer as delícias que o rei colocava na mesa, ele decidiu porque ele sabia que haviam coisas que eram contaminadas. E contaminadas com o quê? Com veneno? Não, eram oferecidas a ídolos, eram consagradas a ídolos, e ia de encontro à fé dele, ia de encontro aos princípios, aos valores que ele havia recebido na sua terra, na sua casa, no seio da sua família, na sua igreja. Embora na época dele não fosse igreja, fosse sinagoga, mas ele havia recebido princípios e valores que não poderiam nesse momento ser traídos pelo simples fato de estar em uma terra estranha. Aquela decisão de Daniel poderia levá-lo à morte,
Mas aí a grande pergunta é: eu vou fazer aquilo que é errado porque eu posso sofrer um dano? O fato de eu ter um prejuízo, o fato de eu correr algum tipo de risco, me dá a permissão de fazer o que é errado? Daniel decidiu que não. Daniel decidiu que valia a pena fazer o certo, apesar das possíveis consequências. Quais são os seus princípios e valores? O que é que tem norteado as suas decisões? Muitas decisões têm sido baseadas em sentimento de vingança. Muitas decisões têm sido baseadas em ambição cega. Muitas decisões têm sido baseadas em sentimentos egoístas. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Se você descobrir em que você está fundamentado, você vai descobrir porque as suas decisões têm sido assertivas ou equivocadas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhe mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre, direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. As decisões são baseadas em pensamentos? São. Em reflexões, sim. Devem ser baseadas em pensamentos e reflexões. Porém, analise o que esse texto diz. Firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Os nossos pensamentos muitas vezes estão voltados para: o que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver usando a roupa da marca tal? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não tiver tantos seguidores? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver nas rodas, né, dos badalados da sociedade? Hoje é muito comum as pessoas falarem de digital influencer. Talvez para os irmãos, né, menos envolvidos com essa questão mediática, isso aí seja uma coisa estranha que eu estou falando. Mas os mais jovens, os mais envolvidos com essa questão de internet, sabem exatamente o que eu estou dizendo. São pessoas que começam a produzir muito na internet e fazem vídeo no seu dia a dia, fazem o café da manhã sendo filmado, o que é que está comendo no almoço, no jantar, a roupa que vai usar, e outras pessoas começam a acompanhar, né, esse desenrolar da vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a ter seguidores, que o quantitativo de seguidores vai render para essa pessoa dinheiro, né? Essa pessoa vai começar a ganhar em cima dessas pessoas que começam a assistir. E qual é a tendência? Essa digital influencer, essa pessoa começa a produzir coisas que chamem atenção. Então, se ela perceber que um escândalo vai gerar audiência, vai trazer mais seguidores, ela vai provocar um escândalo. Se ela perceber que se expor, né, ficar aparecendo de calcinha, sutiã, de cueca, vai chamar mais seguidores,
essa pessoa vai começar a fazer isso. Se essa pessoa perceber que fazer deboche, né, e ridicularizar outras pessoas vai trazer seguidores, essa pessoa vai fazer isso. Porque para ela não importam os meios, e sim o fim. Ela quer seguidores e para tê-los ela faz qualquer coisa. Algo se perdeu no caminho. O fim em si não justifica que eu faça qualquer coisa. Eu preciso parar e pensar se os meus pensamentos, eles estão baseados naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre e naquilo que é direito. Às vezes o que eu estou fazendo não tem nenhum problema. Tranquilo. A pessoa se tornou um digital influencer. Tem gente que faz isso de forma muito correta, muito sensata. Mas tem pessoas que se perdem no meio do processo, porque começam a entender que a coisa mais importante da sua vida é ter muitos seguidores. Então, analise, queridos. O que você está fazendo? O que você está pensando? É verdadeiro? É nobre? É direito? E aí, se não for, comece a corrigir os seus pensamentos. Comece a se policiar. Olha, ninguém está livre de pensamentos errados. Todos nós, todos, indistintamente, está sujeito a ter pensamentos errados. Você pode, nesse exato momento, ter um pensamento de vingança, de ódio de alguém, ou pornográfico. O pensamento passar por você é semelhante, me desculpem no exemplo, mas você está passando na rua e um passarinho resolve te fazer de sanitário. Você foi vítima do passarinho. Agora, você ficar debaixo do passarinho é uma escolha sua. Você permanecer sujo é uma escolha sua. E é isso que nós temos que entender. Às vezes, aquilo que parece agradável, confortável, mas é errado, é algo que precisa ser descartado das nossas vidas. Daniel estava confortável, estava numa posição agradável. Que coisa deliciosa sentar numa mesa farta e comer à vontade. Mas ele decidiu sofrer o dano porque ele tinha princípios e valores. E ele decidiu firmemente que os seus princípios e valores eram mais importantes do que o seu prazer, o seu deleite naquele momento. Faça perguntas para si mesmo. Aquilo que eu estou fazendo é certo? Aquilo que eu quero, isso está me levando numa direção que agrada a Deus? Eu estou honrando a Deus, a minha família? Eu costumo pensar numa coisa, sabe, irmãos? Não sei se alguém mais tem esse costume, mas eu costumo pensar assim: aquilo que eu vou fazer agora, lá na frente, quando eu tiver 60 anos, 70 anos, se eu olhar para trás, eu vou sentir vergonha de mim? Ou eu vou sentir que eu fiz a coisa certa e eu vou ter prazer no meu passado? Aquilo que eu decidi quando eu tinha 20, 30, 40 anos, eu posso contar para um filho, eu posso contar para um neto, sem me envergonhar? Se o meu neto descobrir, se o meu filho descobrir, eu vou ter prazer que ele saiba disso, ou eu vou sentir vergonha que ele saiba disso? Esse é um bom filtro.
a gente pensar se lá na frente isso vai ser motivo de orgulho ou de vergonha. Nós precisamos entender que a sua vontade, a minha vontade, está sujeita a você. A minha vontade está sujeita a mim. Não é a minha vontade que determina, ou seja, o meu desejo naquele momento que determina o que eu vou fazer. Porque se assim fosse, nós teríamos um caos total na sociedade. Porque nós não teríamos pessoas fazendo coisas que não gostam. Quer um exemplo disso? Existe uma profissão que, meu Deus, quando isso acontece na casa de alguém, as pessoas ficam desesperadas, querendo uma solução. Quem é que gosta quando a casa de repente tem um problema na fossa? Ninguém gosta. Por quê? Porque aquele cheiro horroroso toma conta da casa. Alguém precisa fazer aquele serviço. Ninguém quer fazer aquilo ali. Não é, pode ter certeza, não é por vontade, por prazer, que alguém decide limpar uma fossa, limpar um esgoto. É por necessidade. É porque aquela pessoa decide fazer o que é necessário. Outro dia, a gente passou por uma situação que um esgoto entupiu. E o pedreiro, ele tinha ido fazer um determinado serviço e acabou que percebeu que o esgoto estava entupido, que era uma necessidade de desentupir, porque o serviço que ele estava fazendo não iria se concluir se o esgoto não fosse desentupido. Embora ele tenha tomado todas as precauções, ele teve que entrar ali naquele bueiro, ele teve que manusear várias ferramentas e aquele mau cheiro cobriu o ambiente. E só depois que o serviço foi feito é que o mau cheiro desapareceu e que tudo ficou bem. Ele não tinha vontade de fazer aquilo. Mas se ele não fizesse, aquele problema iria se agravar cada vez mais e ia chegar num ponto insuportável. Da mesma forma, eu lhes digo, tem coisa errada no teu coração? Talvez você não tenha vontade de tocar na ferida, mas ferida tem que ser tratada para que ela seja sarada. Se tem coisa errada aí dentro, é necessário tirar, é necessário jogar fora, para que de fato o fluxo volte a ser normal e tudo fique bem. Envie um comando à sua vontade. Diga, ó, eu vou fazer o certo, independente daquilo que vai me dar prazer, eu vou fazer o certo. E seja firme, não volte atrás. Não seja como com as dietas, né? Que a gente começa as dietas e não leva adiante. Eu preciso ser mais firme em relação à academia e à dieta. Tenha fé e firmeza. Acredite nos princípios e valores cristãos que regem a sua vida. Faça deles âncoras para a sua vida. Quando eu devo orar antes de tomar uma decisão? Você já fez essa pergunta para você? Missionária, nem sempre eu oro para tomar decisões,
Na maioria das vezes eu decido e depois oro. Então esse é um dos principais problemas do fracasso nas coisas que você faz. Nós muitas vezes agimos e depois é que vamos pensar nas consequências. A oração, ela precisa ser a base da nossa vida. Volto a dizer o que eu disse no início. Às vezes você toma decisões que não requer muita coisa, porque elas são óbvias. São decisões cotidianas. E você pode fazer sem que precise buscar de Deus uma direção. Mas há coisas que você não pode mover 1 milímetro sem que antes você peça a Deus a direção. Coisas que definem a sua vida, coisas que você ainda tem dúvida. Ao invés de você sair perguntando para os amigos, para as pessoas que estão à sua volta, você precisa perguntar primeiro para Deus. Você pode até pedir a opinião de alguém, mas você não pode deixar de perguntar a Deus qual é a direção. Quantas vezes decisões importantíssimas têm sido tomadas à revelia e isso tem causado grandes e terríveis consequências. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Eu não tenho certeza se isso é vontade de Deus para a minha vida. Então você precisa orar. Você precisa orar para ter certeza. O fato daquele rapaz ser tão bonitinho, ser tão gentil, tão educadinho, não quer dizer que ele é a melhor coisa para você. Você pode ser uma pessoa do bem e a outra pessoa também ser uma pessoa do bem, mas vocês podem não ser uma para a outra. Deus quer o melhor para você. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não se meta naquele negócio sem perguntar a Deus se realmente é o melhor para você. Ah, eu vou ganhar milhões. Mas você precisa investigar se aquilo é lícito, se aquilo é correto. E, principalmente, você precisa perguntar: Deus, é realmente isso que eu devo fazer? É isso mesmo? Vai ser bênção na minha vida, vai ser bênção na vida da minha família. Quantas pessoas, por causa da ambição, perderam seus casamentos, perderam a infância dos seus filhos? Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você tenha conforto, Deus quer o melhor para você, mas não de qualquer jeito. Não passando por cima de princípios, não desonrando a sua família, não lesando as pessoas. Deus, Ele tem o melhor e da melhor forma. Eu quero citar alguns exemplos para você. Nós falamos sobre Daniel e eu disse para você que nós iríamos falar sobre Davi, para fazer um contraponto. E eu vou citar rapidinho Davi, porque o nosso foco são as boas decisões. E ao que as boas decisões nos levam, né? Daniel era um jovem e Davi também era um jovem quando tiveram que tomar decisões importantes. Davi aceitou o desafio de se tornar o rei de Israel. E ele era um menino cheio de iniciativa,
com um coração adorador, cheio de princípios e valores, que levava ele a fazer decisões difíceis, mas acertadas, do tipo, ele não tocou na vida de Saul, por mais que Saul perseguisse, porque ele entendia que Saul era um ungido de Deus e que ele não iria fazer nada que fosse errado para tomar o trono, porque se Deus havia dado para ele, então no tempo certo ele sentaria no trono, sem prejudicar ninguém, sem lesar ninguém. No entanto, em um dado momento, Davi, ele estava tão acomodado no seu conforto, né? Veja, a decisão de Daniel foi: eu não vou deixar que o conforto, que o prazer me domine. Eu vou colocar os meus princípios acima do meu conforto e do meu prazer. Já Davi, ele tinha todas aquelas regalias porque ele era um rei, ele estava vivendo de forma confortável e ele parou de ir às guerras porque ele estava dirigindo a nação, estava agora no momento acomodado, e naquela sua acomodação ele fica entediado e ele quer algo novo, algo que lhe desperte, algo que lhe dê prazer, e ele vê algo que ele deseja e ele se deixa levar pelo momento, pela sua vontade, e ele coloca os seus princípios e valores de lado e manda buscar uma mulher casada e se deita com ela. A Bíblia diz, eu tenho repetido muito isso, vou repetir mais uma vez, até fixar na cabecinha de vocês, que abismo chama abismo. Então, Davi deita com Batseba, isso é adultério, ele está em pecado, ele foi desleal com Urias, ele foi desleal com Deus. Mas ele vai adiante, a mulher engravida, e ele traz Urias, ele embebeda Urias, ele tenta esconder o seu pecado, mas Urias é um homem cheio de princípios e valores, e de uma lealdade extrema ao seu rei e ao seu povo. E Urias, mesmo embriagado, não toca um dedo nessa mulher. E o que é que ele faz? Ele pega esse homem leal, ele pega esse homem cheio de princípios, coloca na linha de frente e manda ele para a morte. Davi não pegou na espada, mas Davi matou Urias. Davi, com uma assinatura, com uma canetada, tirou a vida, destruiu completamente a vida de Urias. E você sabe por quê? Porque a decisão dele foi baseada no impulso, num sentimento, num desejo. Ele não buscou em Deus, ele não preservou seus princípios e valores, ele se deixou levar. E isso trouxe consequências para a sua família também. Porque, além dele ter destruído a vida de Urias, a família de Urias, ele destruiu a família dele. Deus, por ser justo, ele permite que Davi colha as consequências do seu erro. Infelizmente, a decisão de Davi trouxe sentença para seus filhos, para a sua casa como um todo. Então, irmãos, nós devemos sempre parar e pensar na decisão que nós estamos tomando. Quais princípios nós estamos abrindo mão? Que tem nos motivado a ir por aquela direção e pensar que existem consequências para todas elas. Davi, ele poderia ter fechado o seu reinado de forma brilhante,
se ele não tivesse permitido que os desejos e sentimentos, a vontade dele governasse e fizesse com que ele tomasse a decisão errada. Daniel, por sua vez, você vai ver que ele tem uma trajetória linear. Daniel começou novinho na Babilônia, alcançou o topo, foi governador. Profissionalmente, ele foi um homem muito grande na Babilônia. E no final da vida, você vai ver Daniel voltando à história, provavelmente já aposentado, já distante. Por quê? Porque tinha um novo rei e ele não teve mais espaço no novo governo. Mas quando se tratava das coisas de Deus, quando se tratava de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais, de coisas que os homens não entendiam porque não se relacionavam com Deus como Daniel, o nome lembrado foi qual? Daniel. O homem íntegro, o homem que tinha um relacionamento com Deus, que tinha intimidade com Deus, o homem que era guiado por Deus. E ele volta para interpretar aquilo que Deus havia escrito e dar uma sentença para o novo rei. Até o final, Daniel foi um homem de honra. Ele poderia, de repente, por estar naquela posição onde já era um aposentado, se recusar, ou qualquer outra coisa, dizer que não ia, dizer que não tinha entendido, mas ele faz a correta interpretação e ele diz para aquele rei que naquela mesma noite ele iria perder a vida. Seja uma pessoa de decisões firmes, porém, que as suas decisões sejam dirigidas por Deus, que as suas decisões sejam baseadas em princípios e valores corretos, que os teus pensamentos sejam honrados e sejam verdadeiros. Nós poderíamos citar inúmeros homens, mas eu gostaria de fechar a nossa pregação citando apenas um homem, e ele se chama Jesus. 100% homem, 100% Deus. Tomou a decisão de vir aqui se relacionar conosco. Passou 33 anos entre nós, de forma física. Conviveu como se fosse qualquer outra pessoa. E em 3 anos fez uma verdadeira revolução. Curou, libertou, mudou vidas através da palavra, treinou pessoas, revolucionou o mundo. E por fim, fez o que veio fazer. Ele tomou uma firme decisão de que faria a vontade de Deus a qualquer custo para ele, não importando a consequência que viesse sobre ele, o dano que ele teria que sofrer, mas ele seria obediente. Por causa disso, nós, os principais beneficiados, trouxemos a ele morte, porque os nossos pecados o colocaram na cruz do Calvário. Mas até o fim, Jesus foi firme na decisão que havia tomado. Na sua oração do Getsemane, ele disse: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus estava sentindo o peso do pecado. Jesus estava sentindo tudo que iria lhe acontecer, e era terrível. Mas no final da oração, contudo, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Que nesse dia você também tome a decisão acertada. Que não seja feita a sua, mas sim a vontade de Deus.
Que você busque as coisas do alto, que você busque, de fato, ser um instrumento de vida por onde você passar. Que você não seja uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa, que você tome a decisão de perdoar, que você tome a decisão de fazer o que é certo, ainda que isso traga algum tipo de prejuízo, mas que você seja verdadeiro, que você seja coerente com o Evangelho que você prega. Em nome de Jesus. É isso que eu gostaria de deixar nesse momento para você. Que a palavra de Deus traga reflexão, que a palavra de Deus traga conserto, que a palavra de Deus gere vida, que ela seja a semente do amor, que ela seja a semente da transformação. Senhor nosso Deus, oh Pai, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu amor, porque o Senhor não desiste de nós, porque a Tua decisão de nos resgatar é firme, porque a Tua decisão de nos amar, ela é firme. O Senhor estabeleceu princípios e valores que estão aqui na Tua palavra e que servem de guia para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, abre os olhos do Teu povo, abre o entendimento para que possamos fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que possamos fazer, meu Deus, aquilo que está no Teu coração. Que as nossas decisões sejam sempre, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos todos os que estão doentes, todos os que estão sofrendo porque tiveram perdas, todos, meu Deus, que nesse momento estão ansiosos, preocupados, aflitos. Que o Senhor traga paz, que o Senhor fortaleça, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure. Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas casas nesse momento seja cheia da Tua presença, cheia da Tua glória. Que não falte, meu Deus, a Tua presença santa nas nossas vidas. E que em nome de Jesus sejamos conduzidos a toda a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Que nós experimentemos, de fato, ser cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do doce Espírito Santo sejam derramadas hoje sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o nosso estado, nossa nação, sobre toda a igreja espalhada na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Tu reinas no trono dos céus, a Cristo